Fala, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Hoje eu quero te falar sobre uma coisa muito legal, algo bem interessante. Acredito que você vai aprender bastante aqui nessa conversa que a gente vai ter hoje. Eu vou te falar sobre 3 dificuldades que eu entendo que aquela pessoa que decide criar uma cor nova, uma raça nova de canários, ela enfrenta. Na minha opinião, existem outras dificuldades, mas essas que eu vou te falar aqui são as 3 principais, ok? Então, já dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. No vídeo anterior, eu mostrei para você o cobre elmo. Mostrei o cobre elmo, mostrei o cobre portador de elmo, te mostrei também o canela elmo e canela portador de elmo, te mostrei esses passos aí, te mostrei também cobre clássico, né, para você poder se orientar, saber a diferença, entender a diferença entre um e outro. Agora, nesse vídeo aqui, eu vou tratar sobre um assunto, mas você está vendo aí o ágata elmo vermelho intenso, tá bom? É esse que você está vendo aqui, ágata elmo vermelho intenso, alguns filhotes que nasceram aqui no ano passado, que estão em pleno desenvolvimento. E dá uma olhada na qualidade do lipocromo deles, né? na quantidade do vermelho, na qualidade do vermelho deles. E se liga em um vídeo que eu falei com você anteriormente, conversei com você anteriormente sobre a quantidade de corante que eu estou oferecendo aqui para os meus passos. Aqui eu diminuí a quantidade de corante e nem por isso eu diminui a qualidade do lipocromo dos meus pássaros aqui. Lembrando que essa qualidade, ela se dá pela qualidade genética da ave. A alimentação, ela vai influenciar, vai potencializar aquilo que a ave já tem de bom, beleza? Então, para a gente entrar aqui no nosso assunto de hoje, nessas 3 dificuldades aí, eu quero começar a conversar com você sobre a questão de você ter pouco material, ok? Quando você decide criar aí uma cor ou uma raça de canários que poucos criadores têm, então você vai, de cara, a primeira dificuldade que você vai encontrar é de pouco material. Tanto material de estudo, quanto material de pássaros, né? Você vai conseguir poucos pássaros. Como são poucos criadores criando, a quantidade de pássaros disponíveis serão menor. E aí, pela quantidade de pássaros ser menor, uma lógica de mercado, é evidente que o preço vai ser um pouco mais elevado, pode ser um pouco mais elevado, ok? Então, se você procura um pássaro, por exemplo, quando eu comecei aqui a criar o ágata elmo, né, vermelho, já tinha os amarelos, né, o lipocromo amarelo, quando eu comecei a criar o vermelho, então eu tinha uma pouca quantidade, são pouquíssimos os criadores dessa cor, então eu tive que buscar, então o preço que os criadores me pediam, eu tinha que pagar, ok? Porque tinha poucas aves no mercado. Em relação à questão de estudo também, você vai achar pouco material de estudo sobre a cor, sobre a raça que você está buscando. Por quê? Mais uma vez, como são poucos criadores criando aquela cor ou aquela raça, a gente vai ter uma quantidade menor de pessoas escrevendo, estudando sobre aquele assunto. Okay? Então você vai ter que se virar aí para poder conseguir material de estudo e material aqui para poder melhorar o seu plantel, né? Aves para você poder melhorar o seu plantel. É lógico que conhecendo um pouco sobre acasalamentos, um pouquinho sobre genética, você vai conseguir algumas cores, algumas raças, você vai conseguir buscar outro pássaro para poder trabalhar dentro do seu plantel, para melhorar algumas características que você precisa melhorar para poder fazer evoluir o seu plantel. Tá bom? Então essa seria a primeira dificuldade que você vai enfrentar, que é pouco material. Ok? A segunda dificuldade que você vai encontrar é o seguinte, que você geralmente quando você vai conseguir aves para comprar, provavelmente o pessoal vai disponibilizar aves adultas para você. Por quê? Porque como essa pessoa ela tem uma quantidade reduzida de filhotes, né, pela quantidade de casais reduzida que ela tem, e ela vai estar tentando evoluir o plantel. Então, provavelmente, ela vai te vender, quando ela for vender, ela vai te vender aves adultas, e geralmente são aves mais velhas. Eu estou gravando esse vídeo para você em 2024, então você imagina que, pensando aqui no que eu consegui, né, no que geralmente a gente consegue, você vai conseguir aves ali 2021, 2022, algumas aves 2020. Por quê?
As aves mais novas, geralmente esse criador vai ficar com elas para poder dar continuidade no plantel dele, porque o mais importante para ele é dar sequência na qualidade genética dos pássaros dele, né? Ele conseguir melhorar ali o trabalho dele. Ele não está criando a princípio para poder ceder esses pássaros, para vender esses pássaros. É lógico que existe um ou outro aí que cria pensando basicamente nisso, mas a maioria dos criadores quer primeiro evoluir o plantel para depois começar a disponibilizar as aves, que é o mais interessante, né? O mais inteligente a se fazer, porque depois que você já tem um plantel bem formado, uma qualidade boa das suas aves, você consegue disponibilizar aves de melhor qualidade por um preço mais interessante, tá joia? Então, saber trabalhar esses adultos é mais complicado. Por quê? Porque você vai ter que fazer esses pássaros se adaptar ao seu manejo, à sua criação, ao local que você cria. Geralmente a gente busca pássaros em outros estados, então se você busca pássaros, você está no Nordeste, você busca um pássaro do Sul, você vai ter que fazer uma adaptação desse pássaro aí nesse novo ambiente. O inverso é a mesma coisa. Então, fazer essa adaptação. Um pássaro adulto, uma fêmea, estava acostumada com um tipo de ninho, com um tipo de material para fazer ninho, com um tipo de alimentação. E aí você vai ter que adequar esses pássaros à sua realidade aí. Então isso leva tempo, isso leva um pouco de experiência, ok? Então esse é um desafio que você vai ter que enfrentar aí se você começar a criar uma cor ou uma raça nova, tá bom? Aí na sua criação. Mas tudo isso eu vejo como desafio. Ok? Isso é um desafio, não é para você desanimar. Não estou fazendo esse vídeo para você desanimar. Estou fazendo esse vídeo muito pelo contrário, para você animar a pegar esse desafio, a se desafiar, ok? Faça como eu fiz aqui. Se você, no vídeo passado eu mostrei o cobre-eu, você lembra? Que lá atrás eu consegui um filhote, no ano de 2022 eu consegui um filhotinho de cobre-eu. Pois é, no ano de 2023 eu já aumentei muito a quantidade, né? Eu mostrei no vídeo anterior, se você não assistiu, vale a pena você assistir. E aí a gente entra na questão, que é a terceira dificuldade, é a questão do tempo. E aí está ligado à paciência, né? Qual o tempo que você vai gastar para poder chegar no seu objetivo? Por quê? Se você compra, por exemplo, vamos supor que você comece a comprar vermelho mosaico. Existe um monte de criadores que criam vermelho mosaico. Então a chance de você conseguir pássaros de melhor qualidade é maior. É lógico que quando você começa a melhorar a qualidade, você começa a aumentar a qualidade dos seus pássaros, aí passa por um funil, né, e aí a quantidade de aves disponíveis de muito boa qualidade para servir no seu plantel vai reduzindo, ok? Mas se você está começando, você quer pegar aí umas aves medianas, é muito mais fácil, por exemplo, você criar aí um vermelho mosaico, um cobre, né? Essas cores é muito mais fácil você, um ágata, é muito mais fácil você criar essas cores, começar por essas cores, que você vai ter uma quantidade maior de aves disponíveis, né? Você vai conseguir trabalhar melhor com filhotes, né? Como os criadores têm uma quantidade maior, aí eles conseguem disponibilizar uma quantidade maior de filhotes, tudo isso, né? Você vai conseguir, às vezes, pássaros com um preço mais acessível. Então, tudo isso conta, mas qual é o tempo que você está disposto a dedicar a esse novo desafio, a esse novo trabalho? E qual a paciência, o nível de paciência que você vai ter para chegar lá no seu objetivo? Por quê? Pega como exemplo, e aí eu acredito que vale muito a pena o fato de você estar acompanhando aqui o meu trabalho. Você que, por exemplo, você que está me vendo aqui mostrando esses ágatas aqui maravilhosos, né? Pássaros muito bonitos. Lá atrás, você se lembra que eu tive que trabalhar duro para poder chegar nesse ponto aqui. Tenho muito ainda o que melhorar no meu plantel, mas olha a qualidade que eu já estou conseguindo chegar, o tamanho dos pássaros, tá vendo que os pássaros já estão maiores, são aqueles pássaros raquíticos, né, bem pequenininhos, então eu já estou conseguindo chegar num tamanho legal desses pássaros. Então, isso tudo leva tempo, não adianta você achar que é da noite para o dia que você vai alcançar o sucesso. Para você alcançar o seu objetivo, às vezes leva tempo, e um bom tempo. Então você vai ter que colocar isso em mente, ok? Que não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir alcançar aí o seu objetivo. Então tenha isso em mente, ok? Então voltando aqui a essas três dificuldades que a gente vai ter. Primeiro, pouco material, tanto material de estudo, para você entender melhor sobre essa cor, sobre essa raça. E o pássaros, né, a quantidade de pássaros reduzida no mercado, então você vai conseguir uma quantidade reduzida, você vai ter que ter um conhecimento melhor de acasalamento para poder chegar naquele ponto que você deseja, ok? A dificuldade de comprar pássaros mais novos, geralmente o pessoal vai
disponibilizar para você pássaros adultos, né? Porque ele está dando sequência no trabalho dele e que ele tem para disponibilizar nesse momento são pássaros adultos. E a questão do tempo para você poder alcançar aí os seus objetivos. Eu não tenha isso em mente, como eu falei, não quero te desanimar com isso, muito pelo contrário, quero que seja um desafio para você, se colocar na sua cabeça, pô, eu vou pegar esse desafio aqui e vou ir até o fim, ok? Então coloque isso aí para você ver se você anima ou não, criar aí uma cor ou uma raça nova, tá bom? Aí nesse ano de 2024. E não esquece que a gente tem o Clube ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso. Se você não faz parte de nenhum clube ornitológico, manda mensagem no telefone que está aqui na descrição desse vídeo, clica aqui em mais, aqui na descrição, que você vai ver o contato do Clube ABCS, manda uma mensagem lá no WhatsApp, que a gente responde e te explica certinho como que você vai fazer para poder participar com a gente, tá joia? Dá o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitar. Eu ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!